Muito bem, nós vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus. Nós estamos em Mateus já há algum tempo, né? E vamos continuar as nossas pregações, exposições na carta, no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos abrir em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. E vamos primeiramente fazer a leitura até o capítulo 12, até o versículo 12, capítulo 2, verso 1 ao 12. Nós vamos fazer a leitura e logo após vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer por meio deste texto aqui, tá bom? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E, quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se e o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Nós vimos nos domingos passados que Jesus, este nome que significa Jeová salva, ele é a ajuda vinda de Deus para este mundo. Uma vez que no nosso mundo nós não conseguimos resolver os nossos problemas, nós estamos num mundo escorregadio, onde todo mundo cai, onde todo mundo se machuca e ninguém para de pé. Jesus, ele foi a promessa de Deus, ele foi a promessa do rei davídico, descendente de Davi, descendente de Abraão, que endireitaria a terra, ele endireitaria os homens, ele colocaria de volta o mundo nos trilhos. E para que isso acontecesse, ele teve que atuar de maneira sobrenatural na vida de Maria, na vida de José, para que os seus planos redentores, o seu plano de endireitar o mundo viesse à tona. O capítulo 2 de Mateus é a continuação da história, só que agora mostrando quando o rei nasce. O nascimento do rei. O capítulo 1 era a promessa sobre ele. E o capítulo 2 fala sobre o nascimento do rei. Quando um rei nasce, se Jesus é rei e quando ele nasceu, o que acontece quando um rei do universo coloca os seus pés sobre a terra? O que acontece quando Deus homem invade a terra? O que acontece quando um Deus, que é o único Deus, nasce e aparece aqui dentre nós?
Quando o Deus entra naquele velho campo de futebol de sabão, que todo mundo cai, todo mundo escorrega, ninguém para de pé, todo mundo se machuca. Quando ele entra nesse cenário, o que acontece? Nós temos muitas coisas a relatar quando crianças nascem. Os bebês são esperados. Nós nutrimos expectativas, nós nos alegramos imensamente quando nascem, muitas manifestações de carinho, de apreço, comemorações e tudo mais acontece quando os bebês nascem. Mas e quando o rei, o Senhor do universo nasce, o Deus homem, aquela provisão para o mundo, aquela solução para a terra, a solução de Deus para a terra e para o homem, quando ela nasce, o que acontece? Então este texto, ele nos mostra algumas reações contrastantes em relação ao nascimento do Rei, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos observar que em todo momento no texto ele é tratado mesmo como um rei, o rei divino que entra para transformar este mundo. E Jesus não fora diferente. Quando este rei entra no mundo, o que acontece? O que acontece quando Jesus nasce, quando o rei Jesus entrou neste mundo? É muito interessante nós observarmos que a primeira característica do rei Jesus quando nasce, quando vem a este mundo, é que ele é adorado, ou ele tem um plano não só para os judeus, mas ele tem um plano para o mundo todo. Ele tem um plano todo abrangente. Ele tem o desejo de endireitar não só a vida de algumas pessoas, mas ele tem, ou de uma nação em especial, mas ele tem um propósito de abençoar a todos, judeus e gentios. Observe aqui no versículo 1 que diz: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes. Quero falar daqui um instante sobre ele. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Algumas pessoas, alguns magos do Oriente. Quem são esses magos do Oriente? Alguns homens de longe, de distante. Alguns acham que é da Pérsia, outros acham que é da Arábia, outros acham que é da Babilônia, alguns falam até mesmo do Egito. A probabilidade de ser da região da Pérsia ou Babilônia é bem mais interessante, mas nós não sabemos exatamente de qual lugar do Oriente esses magos vieram. E uma coisa muito curiosa que nós observamos aqui é que esses magos, eles eram mesmo astrólogos. Essa que é a verdade. Eles eram sacerdote da casta, sacerdotal, oriental, e de pessoas que adoravam provavelmente os astros e se orientavam por meio do estudo dos astros e da magia. Eram pessoas assim que apareceram lá, e sobretudo eles não eram judeus, eles não criam como judeus, mas curiosamente eles aparecem aqui, eles chegam em Jerusalém para adorar um rei. Vieram de longe, de lugar longínquo, de lugar distante, para adorar a Deus, a Jesus que acabara de nascer. Você, quando olha o paralelo do nascimento de Jesus em Lucas, vê que Jesus também, Deus também, um anjo do Senhor aparece com grande luz, brilhando lá para alguns pastores em Belém, daquela região, provavelmente judeus, falando do nascimento de Jesus. Então nós notamos que a vinda do rei, ela afetou, ela mexeu, não só com um povo local, não só com uma nação, não só com uma pessoa, mas o nascimento, a entrada de Jesus no mundo, desde o dia em que ele deu o primeiro choro de bebê, que ele saiu do ventre de sua mãe, já bem no começo, pessoas
de vários lugares, de lugares distintos, judeus e gentios, vieram até ele para adorá-lo. E nós sabemos aqui o método, a forma que esses magos foram. Eu quero comentar essa maneira daqui a pouco, mas a primeira coisa que eu quero que a gente vê é que se o Rei Jesus, se Ele é o Rei do universo, se Ele é o Rei da terra, se Ele é o Rei deste mundo, e quando este Rei nascesse, seria esperado mesmo que pessoas não só de sua nação o adorassem, mas pessoas de além de sua nação. Mateus, ele tem um propósito muito específico, muito real neste livro, neste evangelho. Ele quer mostrar que o plano redentor, a missão de Deus de redimir a terra e redimir os povos, ela vai além do povo judeu. Ele usou o povo judeu como um veículo. Ele veio para o povo judeu, mas o plano redentor de Deus é bem mais abrangente, e Mateus já no início aqui demonstra isso, que pessoas de longe, esses magos, esses astrólogos, esses provavelmente adoradores anteriormente de astros, ou que se orientavam por astros, eles foram até Jesus Cristo. Então, essa é a primeira característica. Se Jesus é um rei chega no mundo, ele é o rei do mundo, pessoas no mundo, várias pessoas no mundo vão adorá-lo. Mas um segundo aspecto que nós observamos aqui é que se Jesus é um rei e ele invadiu um mundo mau, um mundo de trevas, e ele é luz, inevitavelmente a chegada desse rei no mundo vai trazer alguma espécie de confronto, vai trazer alguma espécie de confronto, vai trazer alguma espécie de desconforto. A presença do rei da terra na terra vai trazer alguma dificuldade, porque se nós estamos naquele campo de futebol de sabão, onde todo mundo cai, escorrega, ninguém levanta, ninguém para de pé, eu descobri mais uma coisa sobre esse campo de sabão, de futebol de sabão. Além disso tudo, ele é escuro, e ninguém vê por onde mais anda. Mas a partir do momento em que luz chega nesse lugar, um desconforto real acontece. Observe só que a tensão que Mateus pretende demonstrar aqui com a chegada do rei. Olha o verso 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ele chega aqui, os magos, nos dias de um outro rei. Eles chegam ali no dia do rei Herodes. Herodes aqui, certamente Herodes o Grande. Ele foi um grande monarca em Israel, em Jerusalém. Ele foi um grande monarca naqueles dias, mas ele foi um homem perverso, ele foi um homem corrupto, ele foi um homem mau, ele foi um homem que fez alianças com Roma, e por causa dessas alianças ele conseguiu governar em Israel. Ele não era judeu, ele era idumeu, e ele, com muita astúcia política, ele conseguiu chegar onde chegou. Ele era imoral, ele tinha pelo menos umas 10 mulheres, ele era obstinado sobre as coisas que ele queria, ele chegou ao ponto de matar esposas, matar filho, para poder manter-se no poder. Para ele, matar uma pessoa não era nada. Ele era um homem ambicioso, ele era um homem mau, ele era um governante terrível. Israel cresceu no período dele, sim, cresceu. Ele era um grande construtor, ele fez grandes empreendimentos, mas a nação não gostava da maneira que ele governava. Ele não era um judeu, o seu estilo de vida. Ele chegou a ter 6 testamentos próximo de sua morte. 6 testamentos. De tão bagunçada que era a sua vida. E matou filhos e esposa, como eu disse. O imperador Otávio disse sobre
o Herodes o Grande, que ele preferia ser filho de um porco, né, que é Rus no grego, a ser filho de Herodes, Ruiós, né? Ele faz um trocadilho: eu prefiro ser filho de um porco do que ser filho de Herodes, porque Herodes ele tratava pessimamente os seus filhos, matou seus filhos. Então esse era o rei que estava ali no momento. E Herodes, se você olhar bem, ele representa muito do que é o homem, ele representa muito do que é a raça humana, ele representa muito do que são os governos da terra, ele representa muito do que são os governos humanos separados de Deus. Mas de repente esses magos chegam até Herodes ou até Jerusalém e falam: eu vim aqui adorar o rei dos judeus. Quando ele diz isso, isso já é um confronto com Herodes. O rei dos judeus que é bom, confrontando o rei dos judeus, o rei humano dos judeus que é Herodes. Então chega ali um confronto do bem com o mal. Imagine se você é Herodes, e alguém chega e fala: eu vim adorar o recém-nascido rei dos judeus. Herodes certamente se preocupa, só que eles dizem aqui, os magos: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Nós vimos a estrela no Oriente. Essa estrela no Oriente, ela tem sido motivo de infinitas discussões e possibilidades, porque a bem da verdade é que nós não sabemos o que é exatamente, como foi que isso aconteceu. Algumas pessoas sugerem que foi um cometa, umas pessoas sugerem que foi uma constelação qualquer, várias opiniões acontecem aí. Mas o mais óbvio é que foi uma intervenção sobrenatural de Deus. Uma estrela que guia esses homens até aquele lugar. Como eles entenderam na estrela que Jesus era o rei dos judeus também é uma incógnita. Nós não sabemos com precisão. No entanto, quando nós olhamos para as páginas das Escrituras, nós observamos que muitas vezes o Messias prometido, o Cristo, algumas vezes ele é relacionado a uma estrela que brilha, uma estrela que traz luz, uma estrela que brilha de manhã, feito o sol. E muitas vezes há uma profecia de que uma estrela, a luz vai vir a este mundo. Se esses magos fossem da Pérsia ou Babilônia, dessas regiões, é provável que eles tivessem algum contato com o Antigo Testamento. E é provável, estou falando de probabilidades, por favor, eu não posso afirmar isso sob hipótese alguma, mas é provável. Mas em Balaão, se você vê em Números, abre sua Bíblia, por favor, em Números, há uma profecia que o Balaão faz sobre uma estrela de Jacó, uma solução para o mundo, uma luz que iria brilhar nas trevas. Observe lá em Números capítulo 24, Números capítulo 24, nós podemos ver ali, Números capítulo 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá os filhos de Sete. Então era esperado que uma estrela dos descendentes de Jacó, uma estrela brilharia, né? Uma profecia de um Messias, de algo que viria da parte de Deus, reluzente, trazendo luz para aqueles que estão em trevas. Quando você olha também rapidamente aí em Lucas, vamos dar uma olhadinha aí
breve. Lucas capítulo 1, verso 78. Lucas capítulo 1, verso 78. A palavra de Deus nos diz assim: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Essa ideia de uma estrela reluzente, essa ideia de luz, de uma estrela de Jacó, ela é uma ideia comum, bíblica. Ela tem uma alusão interessante nas Escrituras. E olhe também, por último, lá em Apocalipse, no capítulo 22, falando também do Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 16, nós encontramos aí o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, nós não sabemos tudo sobre esses magos, mas essa linguagem de luz, de estrela, de guia, de direção, ela relacionada ao Messias prometido, ela é comum nas Escrituras. E juntando essas informações, nós podemos deduzir que esses magos, de alguma maneira, entenderam isso para a glória de Deus, e Deus, de uma maneira maravilhosa, os conduz para Jerusalém. E quando eles chegam ali, eles procuram não o rei Herodes, mas eles procuram o rei dos judeus. Ou seja, o bem confronta o mal. Quando o Deus do céu visita a terra na pessoa de Jesus, quando o rei nasce, significa que o nascimento desse rei é um confronto direto contra o mal. É um confronto direto contra toda e qualquer outra realeza ou reinado que possa existir nessa terra, ainda que seja o reinado de si mesmo, do nosso próprio ego. Nós notamos isso acontecer neste texto. E Herodes não era bobo, ele entende isso muito bem, e ele se sente confrontado, ele sente seu reinado abalado, ele sente seus dias de governo ameaçado, ele sente medo, ele sente resistência, ele treme realmente. E o texto grego aqui é muito intenso quando diz no verso 3: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Esse alarmou-se o rei Herodes, essa construção que está aí, é que ele alarmou-se por inteiro. Ele ficou completamente com medo, ele ficou completamente preocupado, ele se sentiu completamente ameaçado, ele se sentiu completamente confrontado pelo bem. Porque agora o rei, o verdadeiro rei dos judeus e do mundo, anunciado por um mago lá do fim do mundo, chegou aqui, nesse mundo, e ele tremeu, e ele procurou se informar disso. Eu acho que isso foi uma coisa boa que Herodes fez. Ele falou: peraí, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. E ele chamou as pessoas mais versadas nas Escrituras. Ele chamou os maiores teólogos dos seus dias, os maiores intérpretes de profecias que pudesse existir em todo o domínio que ele conhecesse. E ele chama esse pessoal e diz o seguinte: então, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer, aonde o Messias, o rei davídico, o homem Deus, o Messias de Deus, aonde que ele vai nascer?
Vamos ver aqui o que diz, se isso procede, de onde ele ia nascer. E eles se reportaram à Escritura, eles se reportaram à palavra de Deus, e de uma maneira objetiva, eles iam agora tentar entender de onde viria o rei. E no verso 5, eles abrem lá em Miqueias, aqui tem um trecho, uma parte aqui é Miqueias 5:2, a outra 6:2, e a outra parte é 2 Samuel 5:2. Tem os dois textos nesse versículo aí. E eles responderam o seguinte no versículo 5: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Lá em Miqueias fala que é a menor, de Judá. Aqui ele muda, porque o Messias nasceu lá. E porque de ti sairá, olha só, o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então os grandes estudiosos das Escrituras chegam para Herodes e falam: vai nascer em Belém que o Cristo vai nascer. É em Belém da Judéia. Ele vai nascer lá e diz que ele vai vir para apacentar as ovelhas. Ele vai vir para dar direção. E aí, Herodes, com muito medo, chama aqueles espias, aqueles magos, e diz para eles o seguinte: olha, vai lá, tenha total precisão. A construção aqui no original é interessante também. Ele pede para eles terem assim total certeza e precisão de tudo o que estava acontecendo. Há quanto tempo você viu a estrela? Há quanto ele queria saber cada detalhe. E no final Herodes fala: faz isso porque eu também quero adorá-lo. Eu também quero adorá-lo. Mentira. Herodes, ele estava se sentindo confrontado pela realeza de Cristo. Ele estava sentindo a sua realeza, o domínio que ele tinha de si, de Israel, sob um certo modo, ameaçado. E ele queria, era uma maneira de se livrar desse problema. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: é impossível alguém conhecer Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor, o Pai das luzes, o Deus do universo, e não se sentir confrontado por Ele. Nós que somos maus, nós que somos pecadores, nós nunca vamos poder seguir a Jesus sem nos sentirmos confrontados pela sua verdade. Nós que andamos em trevas, é impossível não sentirmos a luminosidade do seu brilho, ou o brilho da sua luz. Ficou redundante a coisa. Mas é isso, é essa a ideia. Se Jesus é rei, ele vai ser adorado por muitos. Mas se Jesus é rei, ele vai confrontar muito os governos do mundo e nós mesmos. Nós muitas vezes tentamos ser o Senhor das nossas vidas, mas o Senhor é Cristo, e ele se sente realmente ameaçado por essa situação. Então, aonde o Messias nasce, vai haver o mundo todo vai perceber isso, a realeza dele vai ser excelsa e demonstrada no mundo. Vai haver confronto, as pessoas vão se sentir confrontadas se o rei da luz vem nas trevas, mas também, se Jesus é rei e a presença dele chega nesse mundo, nós vamos nos sentir, haverá também alegria e submissão daqueles que creem ou se submetem ao seu reinado. Vai haver alegria e submissão. Olha que interessante, no verso 9 diz assim: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia,
até que chegando parou sobre onde estava o menino. Mais uma vez essa estrela guiando, nos lembra também um pouco da nuvem lá de Êxodo, né? Que guiava os israelitas, e a coluna de fogo. Mais uma vez Deus oferecendo sua direção para aqueles que creem, até levarem os magos ao menino. Nós não sabemos também quantos magos são. A tradição comum é falar que são 3, não é? Provavelmente essa tradição nasce com Tertuliano, se não me engano, no ano 200 depois de Cristo. Ele que disse que era 3, porque fala de 3 presentes, ou 3 categorias de presente aqui, tipos, melhor dizendo, de presentes, e aí falam que são 3, nós não sabemos quantos, podia ser mais de 3, nós não sabemos. O fato é que eles foram, e quando a estrela os leva até o menino, olha o verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com intenso júbilo. Aqui tem um hebraísmo aqui, né, na língua original, mas usando um hebraísmo para dizer que foi uma alegria que a gente não consegue descrever muito bem aqui em palavras, mas foi uma alegria intensa, foi uma alegria daquelas que você irrompe em riso, você irrompe em alegria, porque eles acharam o Rei do universo. Ele transformou a luz, brilhou, o sol raiou, a estrela da manhã reluz. Eu encontrei o Rei deste mundo. E eles ficaram muito alegres, e tão alegres que eles adoraram a Jesus Cristo como um Rei. Eles deram dos seus bens, eles levaram dos melhores presentes, eles deram de si para Ele. Então, quando Jesus se torna Rei, quando Ele nasce, Ele vai impactar o mundo. Ele também vai confrontar pessoas. Ele vai nos confrontar, mas Ele também vai nos trazer alegria, grande alegria e submissão, de maneira que nós vamos dar de nós mesmos ao Senhor. Não que necessariamente Ele está esperando de nós ouro e coisas assim, mas Ele está esperando mais. Ele está esperando a nossa vida por completo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ele quer o seu viver. Ele agora se torna Rei. E o verso 12 nos diz: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E é isso que acontece quando o Rei vem a este mundo. Quando o menino Deus nasceu, logo no seu nascimento, logo que ele respirou o ar desse lugar, nos seus primeiros dias e anos, poucos anos de vida, quando ele aqui chegou, ele já veio buscando gentios e judeus, pessoas diferentes debaixo do seu reinado, debaixo da sua realeza. Quando ele chegou aqui também, ele já chegou trazendo confronto. Herodes ficou muito perturbado. Ele sentiu que a sua maldade estava chegando ao fim. Ele sentiu que a sua maldade estava sendo confrontada pelo bem. Mas ele foi resistente, nós vamos estudar nos próximos dias. Não tem como ser servo de Jesus sem deixar de ser confrontado pelo seu bem, pela sua luz, visto que nós estamos em trevas. E no mundo onde todo mundo cai, onde todo mundo escorrega, ninguém para de pé, todo mundo se machuca, e agora eu descobri que esse lugar é escuro também.
E só tem uma chance para você e para mim. Que a luz, a brilhante estrela da manhã, reluza no seu coração, na sua vida, para a glória de Deus. E Ele se torne o pastor, o guia, que vai guiar você na escuridão desse mundo, que vai guiar você e eu nesse mundo escorregadio, que vai nos guiar nesse mundo aonde sempre saímos machucados. Muitas pessoas acham que essas citações aqui aludem também a um texto de Ezequiel, que eu gostaria de concluir com ele, e espero que a gente faça um link com o que falamos aqui hoje. Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o Senhor Deus, olhe isso, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Deus é um Deus que busca. Deus é um Deus que invade as trevas. Deus é um Deus que é rei, é um Deus que tem súditos, e quando Ele aparece com o seu reinado, Ele vai mexer com o mundo, Ele vai confrontar pessoas, mas Ele vai reluzir e trazer alegria para aqueles que creem e humildemente se submetem ao seu reinado, ao seu governo. E é assim que nós começamos a observar os primeiros dias de Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua chegada ao mundo e o impacto que ela trouxe. Ele não foi feito rei, Jesus já nasceu rei, e por ele ter nascido rei, ao seu nascimento, a sua chegada nesse mundo trouxe grande impacto na vida de magos, na vida de Herodes, na vida de Jerusalém. As pessoas em Jerusalém ficaram com medo de Herodes, eles ficaram com muito medo. Diz o texto aqui que Herodes ficou alarmado junto com toda Jerusalém. Jerusalém ficou com medo também, não de Jesus, mas de Herodes, porque ele era doido. Herodes era psicopata praticamente, ele era maluco. Ele queria, o pessoal estava com medo. Nós vamos ver que com razão. Mas o nascimento de Jesus, ele mexeu com todo mundo. Ele mexeu com todo mundo.
muito mesmo. E eu espero de coração que o nascimento dele, esse texto que fala do seu nascimento, mexa com você também. O deixe tão alarmado quanto Herodes e Israel, quanto os magos. Mas que em termos de atitude, você tenha a atitude dos magos, que alegremente se submeteram a ele, com muita alegria e júbilo, e ofereceram tudo que tinham para o seu Senhor e Rei. Amém? Que Deus abençoe.